As crianças podem subir com os professores, com os obreiros que vão cuidar delas e ensiná-las também nesse momento. Enquanto elas sobem, nós vamos estar aqui adorando a Deus de uma forma diferente. Glória a Deus. Os que estão de pé lá atrás, podem se assentar, fique à vontade. Procure ficar bem confortável para receber com tranquilidade a palavra e depois ministrarmos isso no nosso coração. Amém? Glória a Deus. A partir de agora eu quero pedir que os queridos irmãos, amigos, visitantes, não fiquem mais se movimentando para você não perder nada e também para não atrapalhar aqueles que estão do teu lado, tá bom? O celular também, se você tiver com ele ligado, nesse momento era bom você desligar. Não tem nada que distraia você, ok? Amém. Eu peço que feche a porta aí atrás, por favor. Amém, obrigado. Eu queria falar hoje sobre o casamento, um casamento mais importante que vai existir aqui na Terra. É o casamento do filho, da pessoa mais importante do planeta. E eu queria, antes de fazer essa colocação, essa mensagem, vamos fazer uma simulação aqui. É um casamento muito nobre. Imagina se alguém te convida e você despreza o convite. E depois vamos fazer o simulado do outro lado. Alguém convidar você e você, com toda alegria, aceitar o convite e ir junto com a pessoa para esse casamento. Então você tem a pessoa do lado direito e esquerdo, ou à frente e atrás. Vamos simular isso? Você, primeiramente, convide alguém que está do teu lado para ir na festa do casamento do filho do rei. E aí você que vai receber o convite agora.
humana para falar sobre verdades espirituais. Isso é parábola. Então ele disse: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus funcionários, servos, a chamar os convidados para as bodas. E esses não quiseram vir. É aquilo que vocês fizeram no começo aí. Né? Não aceitaram, não quiseram vir. A minha voz ficou meio xoxa. Se puder manter como estava. Talvez para vocês não mudou nada, mas para mim, isso. Melhora um pouquinho mais fino aqui. Obrigado. Então, veja, não quiseram vir como aconteceu com os queridos aí. Você convidou, a pessoa deu uma desculpa esfarrapada. Depois, verso 4. Enviou outros servos, o rei, dizendo: dizei aos convidados, eis que venho, ou melhor, eis que tenho um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, olha só, apoderaram-se dos servos, dos mensageiros que foram fazer o convite, os ultrajaram e mataram. Que interessante, né? Aqueles que foram fazer o convite, olha, vamos para a festa de casamento? O pessoal chegou a bater e depois até mataram alguns deles. Que história esquisita. Verso 7. E o rei, tendo notícias disso, ficou irado e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então foi o exército do rei lá e destruiu aquelas cidades. Verso 8, então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram. Olha só, tanto maus como bons. Pessoas boas e pessoas más. Chamam todo mundo. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele ficou mudo. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pé e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas externas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, retirando-se, só até aí, até o 14. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aí. Como eu disse no início, até a Bíblia que relata, Jesus contou essa parábola, essa história que é muito comum dos reis fazendo a festa de casamento dos seus filhos e chamando as pessoas, os convidados especiais. Concorda comigo que você não vai convidar qualquer um, bom e mal, para entrar na tua festa? Então, houve um primeiro anúncio aqui, uma primeira chamada para o casamento, um primeiro convite. E esse primeiro convite foi feito para as pessoas especiais, convidados do rei. Concorda comigo?
Mas o que aconteceu? O que aqueles que deveriam aceitar, os conhecidos, amigos, que estavam, né, mais próximos do rei, de repente, pessoas importantes, educadas, finas, eles tinham seus negócios, tinham sua fazenda, tinham suas coisas e rejeitaram o convite do rei. E você rejeitar um convite é muito desagradável, não é? Imagina você fazer a festa do teu filho, tua filha, vai fazer uma festa de aniversário teu, e convida os amigos, e eles falam assim, não vai dar. E ainda mais bate naqueles que foram para levar o convite. Isso é um absurdo, é um insulto. Então esse primeiro convite é muito importante você saber. Por que aconteceu isso? Antes de mais nada, o convite, ele é fundamental para entrar em qualquer lugar. Se você não for convidado, não tiver o convite, você não entra em determinados lugares, ou quase a maioria. Poucas festas são franqueadas, de graça, só que a prefeitura faz em vésperas de eleições. Claro. Mas o restante das festas, todas precisam ter o convite, senão vira bagunça. Entra qualquer um, entra as pessoas que vão aprontar, beber, roubar. Então o convite é fundamental. E para uma festa de casamento como esta, certamente era mais importante ainda. O que significa esse convite na parábola? Esse convite é a vontade que o rei tem de ter os seus convidados junto com ele na festa de casamento do seu filho. Esta festa, ou melhor, este convite, ele é muito especial para a primeira turma. E na Bíblia diz que essa primeira turma eram os judeus, o povo de Israel. É o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento. Para através dos judeus, ele tornar conhecido a sua glória em todas as nações. Esse era o plano original de Deus no Antigo Testamento. Deus chama Abraão, depois foi usando os seus servos, os profetas, foi aumentando o seu povo em Jacó, em Israel. Esse povo foi para o cativeiro, para o Egito, voltou para Israel. E aí começou toda a história de um povo, de uma nação. Só que Israel falhou, foi infiel a Deus, e o Senhor Deus enviou Jesus Cristo, o seu Filho. Jesus é o Filho do Rei do Universo. Nós cantamos hoje muitas músicas falando do Rei, creio que é profético, creio que Deus está nesse negócio da nossa adoração. E o Senhor Jesus é o Filho do Rei do Universo. Ele é o próprio Deus vindo ao mundo para resgatar o plano original de Deus, que era através de Israel, mas agora, através de Jesus, todos podem ser filhos de Deus, serem salvos, perdoados e serem resgatados ao céu. E fazerem parte da festa de casamento. Na primeira etapa, então, nessa primeira chamada, significa que o Senhor mandou chamar o povo que era próprio dele, os amigos, o da família de sangue, mas ninguém veio. O que aconteceu? O Senhor Deus tirou o segundo convite. É a segunda chamada. E foi essa segunda que disse: servos, meus mensageiros, vocês podem ir e distribuir os convites para todo tipo de pessoa e em todos os lugares. Não vão mais só para as casas importantes, não vão só para os bairros que eu tenho parentes, não vão só para aquelas pessoas que são os meus conhecidos, mas distribua o convite para todos, sem exceção. Tanto é que no texto você leu que eles levaram os convites e tantos os bons
como os maus, eles vieram para a festa. Isto é interessante, no verso 10, tanto maus como bons. O que será isso? Os convidados, na primeira chamada, rejeitaram e até mataram os mensageiros. Sabe o que é isso? Israel chegou a matar os profetas que Deus enviou para falar acerca das profecias de Jesus. Os bons profetas, eles não foram aceitos pelo próprio povo de Israel, pelos judeus. Eles chegaram a matar, e mais, mataram o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, nesse primeira chamada, eles não foram dignos. A segunda chamada é a chamada da graça de Deus. Quem era para aceitar, quem foi o povo escolhido, formado por Deus, rejeitou receber o convite do amor de Deus. Então ele fez o convite da graça, isto é, vá e convide todos, bons e maus, ricos e pobres, limpos e sujos, cultos e ignorantes, pretos, brancos e amarelos, todas as nações, todas as raças, e convidem para a festa de casamento do meu filho. Pode levar o convite. E eu acredito que nesse convite tinha lá, convite. Você está convidado, indistintamente, da sua raça, da sua família, da sua cultura, a participar da festa de casamento do meu filho. E lá embaixo estava escrito, traje, veste nupcial. Estava escrito. Por que eu sei disso? Porque aconteceu que no verso 11, essa turma toda, os bons e maus entraram, pobres, ricos, cultos, ignorantes, letrados, iletrados, todos. Imagina a festa, né? A entrada lá da fazenda, né? As pessoas na porta recebendo, todo mundo entrando, aquela festa. Oh, hoje nunca comi essas coisas gostosas dos ricos, hoje eu vou comer, né? Os outros humildes, né? Chegando, os granfinos, todo tipo. E aí o rei chega para conhecer os convidados, né? E aí olhou tudo e dentre eles ele enxergou uma pessoa que estava sem a veste nupcial, sem a roupa, sem o traje rigorosamente descrito no convite. Eu tenho certeza que isso foi avisado, porque senão seria injusto da parte do rei fazer o que ele fez com esse convidado. E você vai entender porque é tão sério e tão rigorosa a punição que esse rei deu para esse homem, essa pessoa aqui. Então o rei diz no verso de número 11, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste de núpcias. E disse-lhe, amigo, como você entrou aqui sem veste? E ele ficou? Ele não falou assim, ai, me perdoa, deixa eu sair correndo, o que é preciso? Ele ficou mudo, envergonhado, paralisado. E aí, o rei, disse para os seus servos, pegue esse homem, amarre pé e mão e leve para fora. Mandou tirar fora, né? E disse assim, olha, essa palavrinha é muito importante para você entender essa história. No verso de número 13. Lançai-o nas trevas exteriores, fora daqui do salão, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Lá dentro, música de casamento. E lá fora, misericórdia. Eu não sei fazer o som aqui. Tem alguma sonoplastia aí disso aí? Se a gente combinasse, né?
Mas imagine, um barulho horrível, lá dentro aquela festa gostosa, música, som lindo de casamento, e aqui fora, pranto, choro e ranger de dentes. Sabe o que é isso? Em Apocalipse fala que essas duas coisas aqui, choro e ranger de dentes e fogo, só faltou colocar fogo aqui. Adivinha onde que é? O nome disso, o local disso é longe da presença do Senhor, chamado inferno. Você faria bem se você acreditasse no inferno. Sabe por quê? Você não vai perder nada. Se ele não existir, tudo bem. Mas e se ele existir? Você está ferrado se você entrar lá, né? Então é bom que você acredite. E dê um jeitinho de sair de lá. Aqui. De não cair lá. Porque tem gente que fica filosofando, né? O inferno. Não, o inferno é um lugar assim, é só uma descrição. E se não for? Pelo amor de Deus. A descrição bíblica de inferno não é um lugarzinho fictício para assustar as criancinhas rebeldes. Vocês hoje aí, ó, a adolescência de vocês é tranquila, mas a minha, se desobedecesse ia para o inferno. E a mãe e o pai da gente falava isso. Era um jeito, eles não tinham autoridade, sei lá, não sabia corrigir direito. Se você vai para o inferno, Deus está vendo tudo, hein? E por isso que a nossa geração foi crescendo, né, com medo de Deus, porque Deus parece que olhava para a gente só para saber se a gente vai aprontar para ir para o inferno. Não tinha nada desse negócio de Deus, pai, amigo, te ama. Não. Era para ajudar o pai e a mãe. Deus era uma figura para ajudar o pai e a mãe a corrigir criança malas artes. Arteira. Mas veja, esse lugar que a Bíblia descreve, né? Isso é teologia bíblica. Não dá para a gente ter o inferno como um lugar figurado, uma historinha para reprimir, né, mal educados. É um lugar real. Assim como o céu, descrito pela Bíblia, como um lugar da eternidade com Deus, onde os salvos, os cristãos convertidos, que receberam a justificação, a salvação em Jesus, vão morar. Assim também, se nós cremos no céu, num Deus que é santo, é poderoso para fazer esse lar para nós, também nós devemos acreditar no inferno, porque foi descrição do próprio Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que você faria bem se estudasse um pouquinho mais sobre o inferno e acreditasse que ele é um lugar real, está sendo construído. E assim como o céu está sendo construído, disse o Senhor que Ele está construindo as moradas celestiais e quando estiver pronto Ele vem. É o tempo de arrebatar os seus filhos, aqueles que se converteram e vão subir para o céu. Assim também o inferno está sendo construído, né, para no momento certo, todos aqueles que rejeitarem o que o Filho do Rei fez, que rejeitarem receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que rejeitarem receber a justificação que só há através do sangue de Jesus, esses irão para esse lugar eterno, de sofrimento. A Bíblia lá em Apocalipse descreve o inferno. Hoje eu não estou pegando textos de lá, porque não é o contexto assim sobre o inferno que eu estou pregando. Eu estou pregando sobre uma festa que vai acontecer de casamento com Jesus e você deve participar. O inferno é um lugar de acidente. Você só vai para lá se você bobear, quiser. Não foi feito para você nem para mim. Diz a Bíblia que o inferno foi feito para o diabo, Satanás e os seus anjos, os demônios, aqueles 1/3 lá da população angelical que caiu quando Lúcifer deixou de ser Lúcifer e passou a ser
o adversário, Satanás. Lá em Apocalipse mostra então que o céu, o inferno existem. E fazemos bem de acreditar, né? Porque nós não perdemos nada em crer. Aliás, viver a palavra, você não perde nada. Se você vive os princípios da Bíblia, você é uma pessoa bem-sucedida em tudo quanto você fizer. Eu estou falando de viver os princípios bíblicos sem aqueles legalismos, sem as distorções que muitas vezes os religiosos fazem. Mas viver a palavra, os princípios dele, é a melhor constituição que já existiu na face da terra. As nações que se submeteram à Bíblia, as nações que se submeteram a essa constituição na sua origem, são as nações mais ricas, prósperas, justas e bondosas. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e cuja constituição está mais próxima desta aqui. Aqui tem princípios, verdades, condutas para todas as coisas que você precisa na tua vida. Para tudo. Inclusive para o nosso governo. Bem faria para a nossa cidade, a nossa nação, se os nossos líderes conhecessem a palavra. Nós estaríamos sendo muito felizes. Uma nação mais justa, mais igualitária, uma nação que não teríamos tanta corrupção, maldade e injustiça. Voltando aqui, os convidados da segunda chamada, todos vieram e entraram. Interessante que uma delas só não tinha veste nupcial. Isso é para nos ensinar alguma coisa. Sabe o quê? Vamos entrar no próximo ponto aqui que eu queria deixar claro para os irmãos. A única condição para se entrar nessa festa aqui foi, no finalzinho do convite lá, obrigatório o uso de veste nupcial. A mesma coisa que vem em alguns convites de formatura, né? Como que é? Traje a rigor. Então você sabe o que é. Quando você faz a festa de debutante, você também tem a roupa específica, né? Então, a única condição para entrar e ficar na festa era: venha com traje nupcial. Senão, por isso o Senhor, o rei, foi tão rígido aqui. Mas por que ele foi tão rígido? Tem mais um motivo. Para nos ensinar alguma coisa muito espiritual, muito importante. O quê? Que ninguém entrará nos céus, ninguém fará parte da festa do Cordeiro Jesus, ninguém permanecerá nesta festa e subirá aos céus para o casamento sem uma veste nupcial que se chama as vestes de justiça do Cordeiro. A Bíblia fala sobre essas vestes de justiça que são nada mais, nada menos do que aquilo que Jesus Cristo fez, que foi colocado sobre a minha vida e a tua vida. Ele foi o Filho de Deus, justo, impecável, sem falha, amoroso, correto em todas as coisas, bondoso. E ele morreu desta forma, sendo inocente, para que levasse todos os nossos erros e pecados e injustiças sobre ele lá na cruz. A doutrina, o ensino da cruz e da justificação que nós temos quando Jesus foi lá naquela cruz morrer por você e por mim, é muito importante você entender. Porque quando você entende isso e crê, diz a Bíblia que você é justificado pelo Rei, porque você creu naquilo que Jesus Cristo fez no teu lugar. Morreu, derramou seu sangue e levou os seus pecados lá no madeiro.
E quando a gente crê nisso, a justiça de Cristo é imputada, é colocada sobre nós, gratuitamente. Você não compra, você não paga, você não faz boas obras para adquirir, mas simplesmente porque você creu, você valorizou o que Jesus Cristo fez, aquilo que Ele fez vem sobre você e te veste. Cai em você com a roupa, como um manto. E isso a Bíblia chama de veste de justiça de Jesus Cristo sobre nós, sobre os filhos de Deus. Abra para mim em Salmos 132, 16, para a gente ler juntos. Salmo 132, 16. Tem essa figura. Em algumas traduções está salvação e outras justiça. Verso 16 do Salmo 132. Também vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer. Vestirão os sacerdotes de justiça, de salvação. Em Apocalipse 7, lá no último livro da Bíblia, também fala sobre isso. Último livro. Abra no capítulo de número 7. Veja o verso 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. Olha só, essa multidão está falando das pessoas no céu, e pessoas de todas as nações, todos os tipos, inclusive o Brasil, inclusive Osasco, inclusive essa igreja amada, inclusive a tua vida. Uma grande multidão que não podia se contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos. Veja o verso 14 agora. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Todos nós temos uma veste, mesmo quando estamos pelados. Nós todos temos uma roupa, mesmo quando estamos nus. E quando a Bíblia diz que a gente, aqui, podemos lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, você acha que a gente vai lavar essa roupa aqui no sangue de Jesus? Você acha que podemos lavar isso no sangue de Jesus? Ridículo seria. Mas o que Jesus está falando aqui? Que Ele morreu lá naquela cruz e derramou seu sangue, para que quando a gente crê nele, as nossas vestes espirituais são lavadas. E todo e qualquer pecado, injustiça, todo e qualquer coisas erradas que nós já fizemos no nosso passado, no presente, e ainda vamos fazer no futuro, o Senhor Jesus lava a nossa veste, nosso coração, nossa alma, e coloca o branco, e o branco como a neve, em todos nós. O que Jesus Cristo fez na cruz, foi para que lavasse a tua vestidura, e você não ficasse mais sujo, não ficasse mais indigno, e mais com os seus próprios pecados. Mas só o sangue de Jesus pode purificar. Mas como? Isso desde o Antigo Testamento, em Isaías 1, versículo 18. Olha que passagem linda que Deus usa lá o profeta para falar. Isaías capítulo 1, versículo 18. Ouçam, se você não abriu nele, ouçam pelo menos. Vinde e raciocinemos juntos, diz o Senhor Deus. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Está falando sobre os nossos pecados aqui.
né? Nosso coração sujo, tão falho. E o sangue de Jesus teve poder de nos purificar. Você glorifique a Deus por esta bênção. No capítulo 61 de Isaías, vire as páginas do capítulo 61, veja o que diz lá a palavra. Aqui também fala sobre uma veste espiritual, que é daqueles que foram salvos e lavados pelo sangue de Jesus. Verso 3 de Isaías 61. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria ao invés de tristeza, e vestes, olha aqui, mais uma vez a palavra vestes, de louvor, em vez de espírito angustiado. Amém? Se você tiver com o teu coração angustiado, pede para o Senhor, Senhor, me cobre, me coloca vestes de louvor. Vestes de louvor ao lugar de espírito angustiado. Veja então que o próprio Senhor Deus, então, Ele coloca uma veste sobre nós. Por isso, vamos voltar aqui àquela sala do banquete, aquela festa onde o rei chega e encontra uma pessoa sem as vestes. Por que ele foi tão rígido? Por que essa pessoa sofreu tanto? Porque ela foi colocada fora nas trevas. E mais, lá no texto que nós lemos em Mateus, fala claramente que ele foi no lugar das trevas, fora daquela sala, e lá havia choro e ranger de dentes. O mesmo termo que usa em Apocalipse para falar sobre o lugar do inferno, onde haverá choro, ranger de dentes, que os bichos não param de consumir a pessoa e ela não acaba nunca. Veja, queridos, por que é tão sério isso? Porque essa pessoa não recebeu a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, como seu único e suficiente Salvador. Por que é tão sério? Porque essa pessoa foi para o inferno. Porque ela se negou a crer no único caminho, verdade e vida, que é Jesus. Preferiu confiar na sua própria justiça, confiar em outros meios de salvação e rejeitou o único meio de a pessoa receber essas vestes, esse perdão, esse lavar do seu coração, regenerador, para que seja salvo, entre no céu. Em outras palavras, a punição é tão grande quanto a rejeição o foi. A rejeição diante dos olhos de Deus é muito séria. É rejeitar o seu próprio filho. Rejeitar o convite para entrar na festa das bodas do Cordeiro, Jesus, é simplesmente inconcebível. E lá diz o texto que a cidade toda morreu. Olha, foi destruída. Porque é tão sério. É tão sério porque a obra que Jesus Cristo fez na cruz foi profundamente cara. Séria. Séria. Todos que receberem dessas vestes entram de graça na festa do casamento. Não tem que pagar. Não tinha que fazer nada. O convite foi de graça. Única coisa. Venha com a veste de núpcias. Quando que nós, então, ganhamos essa veste, queridos? Nós ganhamos quando recebemos e cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador e dono das nossas vidas. Nesse momento, quando você creu, a tua fé foi colocada como justiça, como a fé de Abraão. Abraão creu em Deus e fez o que Deus queria, e essa fé foi imputada sobre ele como justiça. Assim também, Romanos capítulo 4, leia comigo, que é tão importante esse texto para a tua vida espiritual. A tua fé precisa estar fundamentada em Bíblia, a palavra de Deus. E essa justificação
pela qual você recebeu as vestes de justiça, é tão tremenda e tão importante para você entender, para poder passar também adiante, que eu estou fazendo questão de você ler comigo. Romanos capítulo 4, veja o verso 3. Pois, que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Essa imputação é um termo judicial, jurídico. Foi imputado, colocado sobre aquela pessoa culpa, ou foi imputado justiça, libertação, absolvição. Isso é imputação, não é? É um termo jurídico. Foi colocado sobre você uma sentença. Qual? Livre, salvo, perdoado. Ele creu no Filho, está salvo, está livre, está com a passagem comprada, está com o convite já referendado, está com a veste de justiça. É a fé naquilo que Jesus Cristo fez e não nas obras. Quando você crê, você passa a praticar as boas obras e aí tem valor. Veja o verso de número 11 do capítulo 4. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Aqui está falando sobre Abraão, que mesmo na época da lei, ele creu pela fé em Deus. Pela fé, não pelas obras, pela fé. E isso foi justiça. A mesma coisa nós hoje, a gente crendo no que Jesus fez, nós recebemos a justiça de Cristo em nós. Nós começamos a produzir frutos dessa justiça na nossa vida, depois que fomos salvos. Quando você recebe a Jesus como seu Salvador e é justificado, creu nele, você começa a praticar obras de justiça. A tua vida começa a ser diferente. O próprio Jesus, que é o justo, santo, correto, ele entra na vida do cristão e ele vive a vida dele através do cristão. Você e eu não conseguimos viver a vida 100%. E nós não conseguimos obedecer a Deus se não for através do Espírito Santo dele que habita em nós. Nós não vamos conseguir fazer aquelas coisas que Deus pede para nós se não for através de andar no Espírito, se não for através de Jesus vivendo isso em nós. Algumas vezes eu tive que fazer isso na minha vida, eu creio que você também. Você tenta mudar em algumas áreas e não consegue. Você tenta largar algumas coisas erradas e não consegue. E vai caindo sempre nas mesmas situações, não é mesmo? Eu quero parar de ser uma pessoa irada. Eu quero parar de gritar. Eu quero parar de mentir. Eu quero parar de trair. Eu quero parar de... As coisas que você sabe que são erradas, que não deve continuar, que prejudica a tua vida espiritual, tua vida relacional, tua vida profissional. Mas você não consegue. Se você for como eu também não conseguia muitas coisas. Só que quando Jesus vive em mim, através de mim, eu consigo. Pode ter certeza que as coisas que você não consegue, mas sabe que Deus quer, se você deixar Jesus viver através de você, você vai conseguir. Você vai conseguir. Porque o Filho de Deus vive em nós. O que é isso? Senão, ele vive a vida dele através de nós. Para fazer aquilo que eu não conseguiria, nem você. Mas ele, em você, faz. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que significa. Eu posso como? Deixando ele viver em mim e através de mim. O próprio Filho, em espírito, entrou na minha vida
E a justiça dele, a bondade dele, a mansidão dele, a conduta dele, a perseverança dele, a resistência dele para superar algumas coisas, vai viver em mim. As minhas realidades, os meus problemas, eu vivo através de Jesus. Estão me entendendo? Isto é profundamente prático. Quando você se rende a Cristo, ao Espírito de Cristo que habita em nós, Ele vive a vida dele em mim. Você imagina? Eu com 19 anos, era um cara super malandro, falando na linguagem popular. Vivia atrás das meninas, aprontando todas, viciado em besteira. Como vai parar? E converti num sábado à noite. Domingo eu já era careta para os meus amigos. Como pode um negócio desse? Mas só eu? Todos os filhos, você está me vendo, ouvindo e está falando comigo, acontece a mesma coisa. É Cristo vivendo em nós. Se não for isso, é religião. Cristianismo é um movimento. É mover de Deus, do Espírito Santo, em mim e em você. Senão a gente não consegue. O que passa disso é farisaísmo. Você fala uma coisa para o outro, mas não vive. Não dá para viver sem ser Cristo em mim. A justiça do Senhor, né? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Você só vai viver o verdadeiro cristianismo, o que Deus tem para a tua vida, se você depender de Cristo viver em você. Como é que o casalzinho de namorado não vai praticar sexo antes do casamento? Não tem jeito. Pele. Se você ficar grudadinho, aqueles beijos profundos, você vai escorregar na maionese. Depois, meu Deus, porque vem no culto aquela frieza, não sente mais nada, porque o Espírito Santo, ele não sai não, mas esfria. Você não sente nada. Como que o homem de Deus vai adorar a Deus com alegria, vai servir a Deus com alegria, se está carregado de pecado, de culpa, não consegue vencer, sacaneia, olha para a mulher dos outros, dá cantada no serviço, apronta. Não vai conseguir ter alegria na vida cristã, não tem força. Porque entrou contaminação. Só Jesus vivendo em nós. Eu consagrar os meus olhos para Jesus e Ele falar, eu vivo através de você, me deixa comigo. E aí é você? Não. Mas o próprio Senhor nega aquelas coisas ruins na tua vida, ou melhor, coisas gostosas, né? A carne gosta do pecado, mas o Espírito não se agrada, né? Então, aquilo que eu não consigo, Jesus vivendo em mim consegue. A moça, o rapaz, o homem, a mulher, a dona de casa, aonde nós estivermos, só Jesus pode viver o verdadeiro cristianismo que Ele quer através de nós. Cristianismo é uma coisa tremendamente maravilhosa, é um movimento do Senhor. Porque Ele não fala para você viver sozinho. Ele fala assim, deixa eu viver em você. É o que Paulo fala, eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim e agora vive em mim, né? Então Paulo só conseguiu ter testemunho porque ele deixava Jesus viver a vida dele nele, através dele. Não tem cara forte aqui, não tem menina forte, não tem casal forte aqui que fala assim, deixa comigo que eu vou fazer, que eu vou conseguir. Só rendendo-se à justiça de Cristo. Vestes de justiça é isso. Você entra, é a credencial para você entrar na festa de casamento do próprio Filho de Deus e permanecer na festa e mais.
casar com o noivo. Quer saber? Os convidados é a própria noiva do Cordeiro. Eu e você que fomos convidados, que já vestimos as vestes de Jesus, crendo nele, naquilo que ele fez por nós, na plena salvação que o sangue dele fez, me comprou. Eu vou subir nessa festa com ele. Sabe quando Jesus voltar às nuvens e arrebatar a sua igreja? Quem vai subir? Todos aqueles que foram lavados, comprados pelo sangue do Cordeiro e que vestiram essas vestiduras, com roupinha nova, limpa. Todos nós somos convidados. Nós falamos de céu, de inferno, falamos da punição eterna para aqueles que não creem em Jesus e não têm a veste de justiça. Mas, verdadeiramente, a mensagem principal é: temos um convite que é super importante a gente aceitar, mas também levar para os outros. O convite do casamento com Jesus. Se é tão bom, se é tão importante, tem um benefício tão tremendo que é entrar na festa do casamento do próprio Filho de Deus. E se tem uma punição tão severa para aqueles que não entrarem, que é o inferno, qual é a resposta que eu e você temos que dar a essa mensagem hoje? Eu quero sugerir algumas coisas. Primeiro, valorizar demais o convite. Não vai ser leviano mais. O convite é muito caro. É o convite para entrar na festa do próprio Filho de Deus. Valoriza. Crê em Jesus para você ter essa veste também. Se você tem dúvida, então coloca a veste hoje. Como? Senhor, eu entrego totalmente a minha vida ao Senhor. Eu te recebo como meu Salvador, meu único e suficiente Salvador. E eu te peço, me dê essa veste hoje, agora. E Ele vem e vai purificar, perdoar os seus pecados. Vai te tornar uma nova criatura. E vai viver Ele em você. Segundo, aplicação que eu gostaria de colocar para os queridos é de levarmos esse convite para as pessoas que nós conhecemos no nosso dia a dia. Levar esse convite para os nossos vizinhos, amigos, parentes, para o nosso trabalho. Sabe? Que convite é esse? É o convite da salvação. É o convite para participar do teu grupo de estudo da palavra, para a pessoa crescer, conhecer. É o convite para o teu amigo, tua amiga, vamos à casa do Senhor Deus. É o convite para chamar as pessoas para receberem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. É o convite da evangelização. Sabe, queridos, nas terças-feiras, nós estamos tendo aqui, começamos a passada, e nessa próxima terça-feira vamos iniciar um treinamento para a gente fazer o evangelismo, isto é, levar esse convite para as pessoas, ser mensageiro. E os lares que se abrirem para ter, 7 semanas na sua casa, nós vamos entrar e falar desse convite. Nós estamos iniciando uma campanha que vai se chamar Entra na Minha Casa. É uma campanha evangelística, onde você abrir a tua casa, então alguém, teu amigo, teu vizinho, parente, quem quiser, você vai fazer o convite. Você quer que a gente ore juntos 7 semanas, só 7 semanas, né? Não é para ficar uma célula direto, mas é um período. Aí se a pessoa topar, você vai então estar sendo preparado para começar esse GE na casa da pessoa, um grupo evangelístico. Nessa casa, 7 semanas orando e lendo um texto bíblico, explicando um texto bíblico. Vai ser simples, não passa de 1 hora essa reunião nos lares. E eu queria que você, como uma aplicação também, fosse desafiado nessa noite a evangelizar mais, a falar
do teu Jesus para mais pessoas. Os jovens para os jovens, os casais para os casais, sabe? Vamos fazer um grande movimento mesmo para atingir todas as nossas vizinhança, parentes, todos aqueles que nós conhecemos em nome de Jesus. Não vamos ficar só para nós, essa bênção, né, de sermos convidados, mas o Senhor Jesus, Ele manda que a gente convide também mais pessoas. Eu quero finalizar essa mensagem com 2 Coríntios 5, verso 19, 2 Coríntios 5, 19 a 6, versículo 2. Abra sua Bíblia e vamos encerrar esse culto com esta palavra. 2 Coríntios 5, 19. Todos acharam? Olha o convite de Deus aqui. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, cooperando também com ele, olha só, você quer ser cooperador com Deus? Vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e te socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Até aí. O Senhor Jesus, Ele vai usar a tua vida para levar para as outras pessoas esta salvação. Amém? Eu quero convidar você agora a orar comigo em nome de Jesus, e que se você agora tem qualquer dúvida acerca da sua veste, se você tem já a veste de justiça, de núpcia ou não, nesta noite, não saia daqui com dúvida. Não saia daqui com dúvida, porque disso depende o estado da tua vida espiritual, nos céus ou no inferno. Mas o inferno, como nós já dissemos aqui pela palavra, não foi feito para você. Para lá, só vão o diabo, os seus anjos rebeldes e aqueles que rejeitarem o Filho de Deus. Então nessa noite, não deixe de sair daqui com a sua veste de justiça. Se você já é filho, filha, você é convertido mesmo, eu queria te propor agora, fizeste uma oração de agradecimento, de louvor, de festa, sabe, de gratidão, dizendo, oh Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu essas vestes, porque hoje eu posso ter essa vestimenta nupcial, eu já tenho a roupa, o traje a rigor. Pai, muito obrigado, Senhor, eu valorizo isso. Você quer fazer essa oração? E se você ainda não tem essa veste para entrar na festa de casamento de Jesus, e mais, o Senhor diz nessa noite que você é a noiva, você vai casar com Ele, você vai morar com Ele nos céus. Se você não tem certeza, nessa noite não saia daqui sem ela. Para ter certeza, a Bíblia diz que você deve crer de todo o teu coração, e com a tua boca confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Romanos capítulo 9 fala isso. Você quer crer hoje e confessar com a tua boca? Aonde você está, faça isso agora, de todo o teu coração. Diga, Jesus, nesta noite, eu entendi que eu preciso ter essa veste de justiça,
e que ela será me dada agora, de graça, mediante a fé. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos e te recebo como meu Salvador, Senhor da minha vida, e recebo essas vestes das tuas mãos. Quero que você veja Jesus entregando as vestes de justiça. E você que é salvo já, salva, tem certeza, veja Jesus colocando as suas vestes e lavando as suas vestes do sangue, e ficando ela branca. E não importa como você entrou aqui, o Senhor Deus quer saber como você vai sair desse lugar, com o teu coração contristado, quebrantado, contrito, arrependido, mas ao mesmo tempo agora grato, feliz, porque Jesus Cristo te dá essas vestes. Recebe ela das mãos de Jesus. E olha para as mãos de Jesus e diz: obrigado, Jesus, porque eu posso entrar na festa das bodas do teu filho, do filho do rei, que é Jesus. E porque eu também sou convidado e ao mesmo tempo faço parte da noiva. Porque diz a tua palavra que a igreja é a noiva de Cristo, é a esposa. E dá um abraço em Jesus agora pela fé. Veja Ele te dando as vestes e você agradece a Ele, crendo nele e falando: obrigado, Jesus, porque eu hoje tenho certeza que eu morarei no céu com o Senhor, que eu recebo a justiça de Cristo, porque eu creio no que o Senhor fez por mim. O Senhor morreu na cruz, foi martirizado, foi derramado o sangue do Senhor inocente por causa dos meus pecados e do pecado do mundo inteiro. E hoje eu creio e recebo a minha justificação. Aleluia. Você fez essa oração recebendo a veste de justiça? Você que é filho já pediu para Jesus lavar as suas vestes pelo perdão? Então eu quero convidar você que fez pela primeira vez essa oração, entendeu e recebe hoje as vestes de justiça, para você fazer um sinal para mim levantando as suas mãos. Eu quero abençoar a tua vida. Você fez?